O candidato apresenta-se como o candidato da ruptura. Está oficializada a candidatura de Rui Rio à Câmara do Porto. Aceitei o desafio que me foi proposto porque ele constitui, por parte do PSD, uma inegável ruptura com o presente. Uma ruptura cujos custos teremos de suportar com a devida coragem, se eles tiverem que ser o preço a pagar para podermos servir mais e melhor o interesse coletivo. Quem confunde esta Câmara Municipal com um heliporto, de onde se levanta e aterra em função das necessidades da sua própria carreira política ou partidária, não demonstra respeito pelo Porto. Se Luís Filipe Menezes foi o grande ausente, Durão Barroso não se importou muito com isso. Eu vi aqui hoje um grande entusiasmo e estou seguro que ao longo da campanha, que ainda nem sequer começou, haverá a maior força atrás de uma candidatura. Quanto ao facto do Presidente da Distrital não estar aqui? Não comento. É a hora. É este o verbo da mensagem do nosso genial Fernando Pessoa, que aqui e agora invocamos como nosso, apelando à vossa participação e em contraponto àquela questão metapolítica com que os nossos adversários socialistas se dilaceram entre eles na sua intestina convulsão de resolverem se ao fim e ao cabo Roma paga ou não paga aos seus traidores. Nós temos um rio que não vai parar, é um desafio que vamos ganhar. Anda bem. Resta-me neste momento saudar e felicitar os nossos adversários políticos que ganharam estas eleições. Daqui queria cumprimentar o Dr. Rui Rio como grande vencedor das eleições na cidade do Porto. Que não vai parar, é um desafio que vamos. Começamos contra todos os poderes instalados, com todos a anunciar a derrota. Muitos, mas mesmo muitos, disseram que não queriam vir connosco porque nós íamos perder. Os analistas escreveram que eu fiquei só. As sondagens disseram que eu fiquei só. Não fiquei só. Fiquei com as convicções e fiquei com o povo humilde do Porto que não se deixa influenciar por interesse. Conseguiu dormir nesta noite? Dormi pouco, mas dormi. Tenho dito que a componente financeira, o estado das finanças da Câmara, me preocupam muito porque a resolução mais rápida ou mais lenta destes problemas depende disso. Se realmente não há nenhum mal-entendido, esta posição é de uma arrogância que eu acho que é inaceitável. Não há possibilidade de nós fazermos mudanças e reformas profundas sem conflito. Ficou claro, com um exemplo, em minha opinião, para o país, de que tem de haver a separação entre a política e o futebol. O que se passou foi uma espera, aquilo que tradicionalmente se chama uma espera. Havia um grupo de pessoas que mal eu saí do carro começaram a me insultar, começaram a ameaçar de boicote em linguagem vernácula, que eu não irei aqui reproduzir, o comício do PSD no sábado, o que mostra, aliás, que estão bem informadas sobre a agenda política, a que seguiu uma tentativa de agressão. Faltava pouco para as 11 da noite, nas traseiras da Câmara do Porto, alguns resistentes esperavam a saída de Rui Rio, vigiados, claro. Doutor Rui Rio, como é que comenta?
Ficou indiferente à manifestação. Ficou indiferente à manifestação. O senhor Presidente da República pediu para que isto não acontecesse. A partir do momento em que esta manifestação, que aliás é uma manifestação no qual o PS tem responsabilidades, é uma manifestação essencialmente contra o Sr. Presidente da República. A Câmara está a cumprir a sua obrigação, que é de garantir uns acessos mais do que modernos, eu diria, ao novo estádio das Antas. Somos a esperança, construir criar amor. Somos pessoas de bem, não somos funcionários alcoólicos, não somos funcionários gatunos, nem somos funcionários malandros. Nós somos funcionários da Câmara Municipal de Porto, todos exemplares. Estamos aqui todos com pão e água. Pão e água. Após um dia e meio de negociações, chegou-se finalmente a uma solução que agradou às duas partes. Construir criar a mudança. Nós temos um rio que não vai parar. É um desafio que vamos ganhar. 3 anos depois, a nossa vitória foi tão forte, que é espantoso. Mas ainda há hoje que ainda não a tenha engolido. Não propomos o céu e a terra. Não vendemos ilusões e muito menos vimos falar da estratosfera ou de projetos megalómanos para enganar as pessoas. A nossa prioridade é a reabilitação da Baixa, ou seja, a reabilitação do que o Porto tem de melhor. Neste primeiro mandato, conseguimos que em Portugal houvesse legislação específica, criamos a Porto Vivo, definimos os incentivos fiscais, fizemos os estudos base e arrancamos com os projetos piloto. A reabilitação da Baixa é um processo em andamento que já não pode parar. Dos mimos verbais, houve até agressões. Não vai fazer nada! Mas tem que fazer. Vamos botar o futebol com o Porto de lado. Acabou. Mas com um bom presidente, vai em frente, não tenha medo de nada. Dá aqui um beijinho. Como está? Muito bem. Os principais derrotados de hoje à noite não são nem o Partido Socialista, nem a CDU, nem o Bloco de Esquerda. Os principais derrotados estão na comunicação social. O apelo que eu faço ao engenheiro José Sócrates, que assumindo democraticamente esta derrota, nos possa dar o primeiro sinal. E o apelo que eu faço é que dê esse primeiro sinal, deixando-nos concluir definitivamente o túnel de Ceuta. Sem tempo para prolongar os festejos, Rio arregaçou as mangas e atirou-se ao trabalho. A pujança cultural do Porto é hoje bem superior àquilo que era no passado. Agora, é diferente, e aquilo com que eu cortei foi com os subsídios. Teremos de defender a competência e o respeito pelos dinheiros públicos, impondo rigor, profissionalismo e seriedade a todos os que connosco quiserem trabalhar. Lutaremos, pois, por um Porto melhor, mais solidário e mais justo. Um Porto mais respeitado e mais equilibrado. Um Porto em permanente conciliação com a sua história, com a sua cultura e com o seu país. Queremos uma cidade mais segura, socialmente mais justa e mais coesa e em que todos tenham a melhor qualidade de vida possível. O Governo considerou politicamente importante matar o Porto Feliz. A primeira prioridade
será, tal como sempre foi por nós defendido, a área social. O turismo aparece no imediato como uma parte importante da solução que tanto precisamos para a nossa balança de pagamentos. Teatro Rivoli no Porto, Jesus Cristo Superstar, o novo musical de Filipe Laféria, o maior musical de sempre. É este o exemplo que o Porto sempre procurou dar ao longo da sua história. Um exemplo de trabalho e de luta, num quadro de respeito pelos valores estruturais em que se alicerça a nossa sociedade. Pergunto daqui por 4 anos o que é que vai acontecer, porque, como se costuma dizer, muita água vai passar debaixo da ponte, faço a mínima ideia, não é? Estar com os dois pés no Porto significa, por um lado, uma crítica à candidatura do Partido Socialista, em que a candidata está com um pé no Porto e um pé em Bruxelas, mas significa também uma afirmação de que eu estou integralmente na cidade do Porto, como estive nos 2 primeiros mandatos. Estarei no último também, que este é o último. Sim, estarei aqui na Câmara. Cumprirei o mandato aqui na Câmara. Já disse isto muitas vezes. Agradecer ao povo do Porto que voltou a dar-me a sua confiança. Orgulhoso por ter reforçado pela 3ª vez a votação, diz que vai fazer o que prometeu: apostar na coesão social, demolir o bairro do Aleixo e aumentar a competitividade da cidade. Para isso, apelou ao Primeiro-Ministro. O meu apelo é para que o Sr. Primeiro-Ministro e principalmente todo o seu Governo não me olhem como um adversário político, mas como um parceiro para o desenvolvimento do Porto e para o desenvolvimento de Portugal. A construção de autoestradas em regime de portagens virtuais, as denominadas SCUTs, constitui um endividamento oculto que vai sobrecarregar as gerações futuras. São, no fundo, juros e amortizações de dívida que aparecerão nos orçamentos dos próximos anos sem que estejam alguma vez contabilizados na dívida pública oficial.
é uma medida de fuga para a frente. É uma medida típica de quem quer fazer a política do botão que antes tanto criticou, sem que, no entanto, saiba preparar devidamente as finanças públicas para tal. Mas antes da persecução das políticas autárquicas em concreto, há uma particular atitude que tem marcado de forma indelével estes anos. A prioridade ao equilíbrio financeiro e a uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis. Julgo que grande parte daqueles que não se cansaram de me chamar contabilista e economicista e que tanto criticaram a nossa opção de fortes cortes na despesa e de criação de superávites orçamentais, em vez da habitual e permanente acumulação de déficits, estarão hoje mais conscientes que este caminho era o caminho que, como sempre disse, o próprio país também devia ter seguido. Se assim tivesse sido, bem diferente seria a nossa situação nacional e bem diferente seria o pesado sofrimento por que muitos portugueses estão a passar. Da nossa parte, não só não estamos arrependidos, como temos orgulho por gerir o Porto desta forma. Do ponto de vista político, esta política não é séria. E não é séria porque todos nós sabemos que os próximos governos, quando tiverem as rendas de todos estes leasings, de todas estas portagens virtuais, ao nível de milhões e milhões de contos, vão ter de explicar lá fora aos portugueses que não podem fazer obra, porque estão a pagar a obra que já foi feita 5 anos antes, 4 anos antes por outros governos que não a pagaram. Isto é, mesmo do ponto de vista político, já não só do ponto de vista técnico, de uma falta de seriedade política, e isto tem de ser dito de uma vez por todas, porque não sei onde é que o país vai parar se continuarmos com esta política. O país está a pagar muita coisa desses tempos em que se tomaram decisões irracionais que eles estão a pagar. Um economicista é um tipo que gasta o que tem. Um não economicista gasta o que tem e o que não tem. Aquilo que eu acho que um Presidente de Câmara, um autarca, deve fazer quando olha para a sua cidade e tem de a gerir durante um X tempo, 4 anos, 8 anos, 12 anos, resume-se, para mim, praticamente a uma palavra ou 2 palavras. Tem de cuidar da qualidade de vida da sua cidade. É isto, basicamente é isto. Há bocado a Fátima disse, de uma forma que eu gosto muito também, falou na palavra felicidade. E, no fundo, aquilo que nós na política podemos fazer, também na autarquia, é dar o nosso contributo para as pessoas atingirem mais facilmente momentos de felicidade. Felicidade no global, não sei se existe, mas podemos todos ter momentos de felicidade, muitos momentos de felicidade. E, portanto, aquilo que é a nossa obrigação é contribuir, facilitar a vida à pessoa para ter momentos de felicidade e, de outra maneira, melhorar a qualidade de vida. Um candidato que, se ganhasse, iria necessariamente levar a cabo uma mudança radical na forma de ser, de estar e de fazer. Ou seja, uma ruptura política de caráter material e de caráter imaterial. Seguiremos a mesma linha de rumo, o mesmo estilo de governação e o mesmo empenho na resolução dos problemas dos portuenses que caibam na esfera de competências da Câmara Municipal. Iremos ter um Porto com mais exclusão social,
com uma baixa ainda mais viva e com níveis de competitividade superior aos que já hoje temos. Das 14, o movimento É Escola foi despejado esta manhã da Escola da Fontinha, no Porto. Houve confrontos violentos com a polícia. Os membros do Escola queixam-se de terem sido agredidos pela polícia e contam que um elemento foi atingido com uma pedra. 3 jovens foram detidos e, junto à esquadra da PSP na Rua do Heroísmo, dezenas de manifestantes acabaram por pedir a libertação desses jovens. Posso-me afirmar por aquilo que faço, mas posso complementar a minha imagem, enfim, o conceito que as pessoas têm de mim, por aquilo que fazem, mas também pelo tipo de adversários que tenho e o que eles dizem de mim. Também aí se faz a diferença. Neste momento da despedida, exprimo a todos a minha sincera gratidão. Eu podia ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República, mas já viu a vida que tem o Primeiro-Ministro. Ou seja, eu acho que uma pessoa não vai para um lugar desses, em minha opinião, isto é o que eu sinto, por uma ambição. Eu só iria para um lugar desses por dever, porque tinha de ser, porque o país precisava. Por apelo? Agora, pois, mas não há nenhum apelo, portanto eu estou sossegado, não é? Mas se houver, admite essa possibilidade. Eu espero que não haja apelo nenhum e que as coisas corram normalmente e que eu possa, terminado o mandato, ter uma vida tranquila de acordo com aquilo que um economista com 50 e tal anos tem.